Durante o estudo da biologia celular, vocês vão observar que a célula é a unidade básica da vida. Existem organismos que são formados por uma única célula e existem organismos que são chamados de pluricelulares. Alguns são pluricelulares e essas células são semelhantes, outros as células apresentam alguma diferenciação. E quando nós falamos de célula, é interessante a gente desmistificar algumas coisas. Porque quando estudamos, principalmente no começo do estudo da biologia celular, a gente acaba vendo aquela célula padrão, redondinha, que tem um núcleo separado, um centríolo com as organelas, ou então aquela bactéria, numa forma de bastãozinho, que tem os ribossomos, material genético disperso no citoplasma. Mas será que as células de verdade são todas assim? De forma alguma. Na verdade, a maior parte das células, elas são extremamente diferentes desse modelo que a gente estuda. O modelo é para ficar, de certa forma, mais didático, mas, na verdade, as células apresentam especializações. É mais ou menos assim. Se a célula ela precisa um pouco mais de uma estrutura diferenciada, ela vai apresentar uma forma diferenciada. Se a célula precisa ter um pouco mais de energia, ela vai ter um pouco mais de organelas que produzem energia. Se a célula apresenta uma intensa divisão celular, aí o núcleo dela vai ser, de certa forma, diferenciado, com organelas especializadas, complexo de Golgi. Pense, por exemplo, numa glândula salivar, aonde só de você pensar em uma coisa gostosa, você começa a salivar. Não poderia demorar muito tempo entre você pensar em uma coisa gostosa e até você salivar, porque o seu corpo, a sua glândula salivar, todo o seu órgão já precisa estar preparado para estar lançando na sua boca a amilase salivar. É uma proteína produzida por uma célula da mucosa bucal. Bom, essa amilase salivar, até ela sair na sua boca, ela precisou passar por um reconhecimento, a célula foi sinalizada de que, opa, parece que essa pessoa vai comer, ou o cheiro está gostoso. Então passa por o sistema nervoso e há uma sinalização para aquela célula para que seja produzido, por exemplo, uma maior quantidade daquela enzima. Então, é uma célula que já está disponível, que já está predisposta à produção deste tipo de substância, ou mais especificamente dessa proteína, chamada de amilase salivar. Já outras células apresentam características distintas. Então, pense, por exemplo, num espermatozoide. Um espermatozoide é uma célula que não pode ser uma célula muito grande, tem que ser uma célula pequena, carrega o essencial dentro da sua estrutura e como ele precisa alcançar o óvulo, passar pela trompa uterina, então ele precisa ter um flagelo. Então, neste caso, nós temos uma célula que tem um formato totalmente diferente, quase parecido com um girino, numa dimensão menor, mas para que você compreenda, ela tem um formato bem parecido com o girino e esse flagelo faz com que ela se movimente. Mas será que é só esse tipo de movimentação que a célula apresenta? De forma alguma. A célula ela pode apresentar o que nós chamamos de quimiotaxia, que é se direcionar em função ou ir na corrente sanguínea ou por alguma estrutura ou pela própria, por algum órgão, em direção a algum sinalizador. É o caso das células que são chamadas de células de defesa do nosso organismo, como os linfócitos. Os linfócitos e os fagócitos, eles são capazes de reconhecer por meio de sinalizadores aquelas células que precisam ser fagocitadas ou que por algum motivo, por exemplo, em função de uma morte celular, ele vai precisar fagocitá-la e digerir aquela célula. Bom, falamos de movimento, falamos de quimiotaxia, que é essa capacidade de se direcionar. As células também podem ter tamanhos diferentes. Em geral, uma célula do corpo humano tem entre 1 e 2 nanômetros, bem pequeno. Porém, por sua vez, algumas um pouco maiores, vão ter estruturas e organelas de até 4, 5 micrômetros, mas em geral, as células do nosso organismo vivo, elas vão apresentar tamanhos diferentes de acordo com a sua especificação, com a sua especialização. As células nervosas, por exemplo, elas iniciam-se no cérebro e se estendem até a medula. Uma única célula pode ter vários centímetros de comprimento.
Outras células, elas são microscópicas e vão apresentar um arranjo como se fossem estrelas. As células epiteliais precisam ter uma maior aderência porque funcionam como proteção. As células do fígado vão apresentar uma maior produção de algumas enzimas, até mesmo para digestão, então elas vão ter uma especialização. Bom, e será que existem células que são visíveis a olho nu? Com certeza você já viu uma, que é o caso do ovo. Quando você quebra um ovo de galinha ou então um ovo de codorna, o que você está observando é, na verdade, um ovo, né? Um ovo que seria uma célula germinativa. O que corresponde à clara? A clara, na verdade, são as proteínas que vão nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento até ele eclodir da casca. Na verdade, se vocês já observaram, né, toda aquela região amarela, que é chamada da gema, é onde vai ter o desenvolvimento do embrião. E em cima, se você conseguir, para alguns ovos é possível você observar aonde tem a estrutura, que é a estrutura que vai dar origem, né, o precursor do embrião. Alguns ovos já vêm chocos. O que significa dizer que o ovo está choco? É que onde já começou o processo de desenvolvimento embrionário, então ele já deve estar com alguns estágios dentro do seu desenvolvimento. Bom, mas não são apenas, por exemplo, os espermatozoides que apresentam movimento. Nós temos protozoários, seres unicelulares que também são capazes de se movimentar. E por que protozoário haveria de se movimentar? Ele vai em direção ao nutriente ou então contra a luminosidade. Por uma característica até mesmo fototrópica, se ele for em direção aonde está com maior luminosidade, pode acontecer a dessecação desse animal. E como são animais que não têm uma proteção à perda de água, esses seres vivos então poderiam ser dessecados rapidamente. E vejam, são formados de uma única célula. Essa característica então de se movimentar só é possível graças a organelas como cílios e flagelos, que estão presentes nesses organismos e que fazem essa movimentação, promovem a movimentação. Os cílios normalmente eles vão fazer uma espécie de dispersão e eles são contínuos, tendem a se movimentar numa mesma direção, e já protozoários que são flagelados, ou até mesmo no caso do espermatozoide, né, que é um flagelado, que tem um flagelo, eles vão ter um movimento circular, então na forma de hélice, que faz com que eles caminhem numa direção com uma maior precisão. O que mais que uma célula tem? Uma célula é capaz de se comunicar. Exatamente. As células vegetais, por exemplo, elas são capazes de fazer a sua comunicação por meio de pequenas passagens que existem entre uma célula e outra. A comunicação dos fluidos acontece pelos vasos condutores nos vegetais. Então, a comunicação dos fluidos produzidos pelas células são feitas pelos tubos, pelas estruturas que são estruturas macroscópicas. Agora, a comunicação entre uma célula vegetal e outra é fundamental, principalmente para a direção do crescimento, o que nós chamamos de geotropismo ou fototaxia, que é uma direção em direção aonde tem mais luz. Pois, lembra-se da fotossíntese, os vegetais precisam de luz para que eles possam produzir o seu alimento. Então, essa comunicação vai ser feita pelos plasmodesmos. Já nos animais, a comunicação vai ser feita por meio de sinalizadores e através dos nanotubos. Pense, por exemplo, numa célula nervosa. Uma célula nervosa ela precisa transferir a informação nervosa, transferir organelas, produzir a sua energia, dispersar o citoplasma numa direção contínua. Então, essa transferência vai acontecer no interior da célula por meio dos nanotubos. Já no ambiente exterior, essa comunicação vai acontecer por meio de sinalizadores, os quais nós vamos ver mais adiante. E temos aqueles organismos que estão naquela dúvida, né? São animais ou são vegetais? Pois é, eu estou falando da euglena. A euglena é sempre um caso à parte, porque alguns pesquisadores consideram ela como vegetal, outros consideram ela como um animal. Isso acontece porque a euglena, durante a sua fase de alimentação, ela pode englobar algumas algas e dentro dessas algas, ao invés dela digerir o cloroplasto, ela mantém. Então, em ambiente com baixo nutriente, ela é capaz de fazer fotossíntese. Quando o nutriente está prontamente disponível, ela respira.